Tudo o que foi preciso foram 10 minutos para a ideia de paz na Europa estar pendurada por um fio. O que deveria ter sido uma reunião diplomática enviou ondas de choque ao redor do globo, tornando parecer inevitável que os Estados Unidos da América retirarão a ajuda da Ucrânia. Mas o que acontece a seguir? Os Estados Unidos se afastarão de seus aliados? E se sim, o que isso significará para a Ucrânia, Europa e o futuro da estabilidade global? A crise mais urgente que a Europa enfrenta é o impacto geopolítico da retirada americana da Ucrânia. No início de fevereiro de 2025, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, alertou o mundo que os Estados Unidos da América, eles afirmam que o Ocidente não é confiável para cumprir suas promessas, usando o abandono da Ucrânia como evidência. Isso já está minando uma cuidadosa rede de parcerias e acordos de cooperação entre os Estados Unidos da América, a OTAN e alianças globais. Isso levanta sérias dúvidas entre as nações que uma vez confiaram nas garantias de segurança americanas. Muitos agora questionam se realmente podem confiar nos Estados Unidos da América. Essa incerteza permite que China e Rússia ampliem sua influência, atraindo mais nações para sua órbita. Em vez de criar estabilidade, a retirada da América pode realmente aumentar as chances de um conflito global. Mas para a Europa, o maior perigo não são apenas as alianças em mudança, mas o que a Casa Branca fez com a não proliferação nuclear. Em outras palavras, os Estados Unidos da América deram a todos os países um motivo para desenvolver mais armas nucleares. Após o colapso da União Soviética, é amplamente sabido que muitas armas nucleares ficaram sob controle da Ucrânia. Se tivessem mantido essas armas, teriam sido uma das principais potências nucleares mundiais. Mas, sob intensa pressão americana e ocidental, eles concordaram em desistir dessas armas em troca de garantias de que sua soberania não seria violada. Desde então, ficou abundantemente claro que isso foi um erro. O maior problema nuclear da Europa, causado pela Casa Branca, é que países com armas nucleares ou que almejam tê-las, como Coreia do Norte e Irã, perderam qualquer motivação para abandonar seus programas nucleares. A América não pode mais ser confiada para cumprir seus compromissos, e essas nações viram como ela permite que até mesmo nações democráticas sejam engolidas por vizinhos agressivos. Similarmente, países sem programas nucleares estão considerando adquirir suas próprias armas atômicas. Nações como Arábia Saudita, Jordânia e Japão demonstraram interesse em armas nucleares, mas até recentemente contavam com garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Na grande troca para limitar a proliferação nuclear e reduzir o risco de guerra nuclear, os Estados Unidos da América se tornaram o último garantidor de segurança, oferecendo garantias inabaláveis a seus aliados. Porém, somente 45 dias depois da nova administração, os Estados Unidos da América abandonaram seus compromissos, mostrando como essas garantias podem sumir rapidamente. Isso gera um grande desafio para países como a Arábia Saudita e Japão, que enfrentam potências regionais com armas nucleares ou que buscam obtê-las. Atualmente, o Japão é um forte aliado dos Estados Unidos da América, mas não há garantias de que a nova administração manterá essa aliança quase centenária quando não for mais conveniente para a Casa Branca. Ainda pior, a disposição da Casa Branca em cortejar e até mesmo se aliar a ditadores agressivos que invadem seus vizinhos envia uma mensagem assustadora para os aliados dos Estados Unidos da América. Para o Japão, as implicações são especialmente graves. Com as crescentes ambições imperiais da China e sua pressão para dominar o Pacífico, o Japão enfrenta agora a perspectiva aterradora de se posicionar sozinho contra uma superpotência emergente. O risco de proliferação nuclear na Europa aumentou repentinamente. Porém, uma questão mais urgente que surge próxima a nós: será que eles conseguem mesmo deter as tropas russas na Ucrânia sem o auxílio norte-americano? Trump alega que os Estados Unidos da América deram 350 bilhões em ajuda à Ucrânia, mas os dados não conferem. Segundo o Departamento de Estado, os Estados Unidos da América concederam dólares 182,8 bilhões. No entanto, fontes independentes como o Instituto Kiel colocam o valor real de hardware militar e assistência financeira militar mais próximo de 119 bilhões e 700 milhões de dólares. O valor de US$ 182 bilhões é inflacionado pelo orçamento de treinamento para missões dos Estados Unidos da América, pessoal na Europa
e a grande maioria do valor real é simplesmente o valor do equipamento enviado para a Ucrânia com os Estados Unidos da América, comprando substituições modernas. Alegou-se que os Estados Unidos da América gastaram mais de 300 bilhões de dólares, enquanto a Europa gastou 1/3 desse valor. A Europa é a maior doadora de ajuda à Ucrânia, com aproximadamente US$ 138,7 bilhões gastos, superando os Estados Unidos da América em US$ 20 bilhões. Após a reunião na Casa Branca, a Europa imediatamente enviou apoio constante ao presidente Zelensky via redes sociais e mídia tradicional. Porém, essas palavras soam vazias, a menos que a Europa ajude a Ucrânia de forma concreta. A questão é, a Europa pode levar isso a sério? E o quanto ela pode fazer se levar? No começo de março de 2025, líderes europeus se reuniram em Londres numa cúpula para decidir seus próximos passos. O objetivo era apaziguar os Estados Unidos da América ou obter novas garantias de segurança em caso de cessar-fogo. Mas mesmo antes da questão da ajuda militar entrar em jogo, a Europa já está buscando soluções, tentando prevenir um desastre ainda maior. Muito se falou sobre a incapacidade da Ucrânia de expulsar a Rússia dos territórios ocupados e os constantes avanços russos no campo de batalha. Contudo, em perspectiva, a Rússia sofre mais de 2.000 baixas diárias para avançar apenas centenas de metros por vez. Piorando o cenário, a economia russa está em colapso, sustentada apenas pela mobilização para a guerra. Porém, uma economia de guerra é insustentável, mantendo uma nação à tona apenas temporariamente. Isso porque, ao contrário de uma economia tradicional, uma economia de guerra se concentra na produção de itens de uso único que não criam mais valor. Em vez de produzir bens de consumo para exportação, as fábricas russas produzem tanques, máquinas que vão para o campo de batalha apenas para serem destruídas. Todo o investimento em capital e trabalho na criação desse tanque é, no final, desperdiçado. Por isso, muitos alertaram que a economia russa está cada vez mais próxima de um desastre absoluto. Putin é incentivado a continuar lutando até conseguir tomar o suficiente da Ucrânia para saqueá-la economicamente, ou lutar por tempo suficiente para obter concessões econômicas, como o levantamento de sanções. Qualquer condição amenizará a inevitável recessão que ocorrerá quando as armas russas cessarem fogo. Diante da situação precária da Rússia, questiona-se por que a Casa Branca aparentemente se esforçaria para ajudá-los a evitar o mesmo colapso que encerrou a Guerra Fria. Para a Europa surge um cenário de pesadelo em segurança, pois a Rússia é recompensada por sua agressão e protegida das piores consequências de sua invasão de 3 anos. A realidade é que, sem o exército dos Estados Unidos da América, a Europa provavelmente não conseguirá deter uma agressão adicional de um exército russo totalmente mobilizado. Estimativa indica que a UE necessitaria de mais 300 mil soldados e mais de 200 bilhões em gastos somente para conter a Rússia, caso os Estados Unidos da América se retirassem completamente da Europa. O problema para a Europa em manter a Ucrânia na luta é mais uma questão de indústria do que de dinheiro. A Europa unida pode superar economicamente os Estados Unidos da América, mas carece de uma indústria de defesa robusta. Esse problema é compartilhado por todas as nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos da América, que após a Guerra Fria fecharam a maioria de seus fabricantes de defesa, conforme os governos reduziram os gastos militares. A jogada vencedora da Rússia foi armazenar enormes quantidades de armas que produziu e usou durante a Guerra Fria, mesmo que sejam antigas. É difícil argumentar contra o fato de que isso manteve a Rússia em uma luta onde experimentou níveis catastróficos de perdas. A Europa, porém, jamais acumulou reservas tão profundas. O presidente Trump está certo ao dizer que a Europa tem terceirizado sua segurança para os Estados Unidos da América, mas isso é apenas parte da história. Por décadas, os formuladores de políticas americanos incentivaram uma Europa mais fraca e dependente do apoio militar dos Estados Unidos da América. Afinal, uma Europa forte historicamente tende a se voltar contra si mesma, tratando a guerra como um passatempo. Manter a Europa dependente dos Estados Unidos da América não apenas preveniu conflitos internos, como também deu à América uma grande vantagem sobre seus aliados. Portanto,
Enquanto a Europa assume a responsabilidade por suas fraquezas militares, os Estados Unidos da América também, apesar das recentes condenações da Casa Branca. Foi a América que emprestou seu apoio político a políticos que foram contra o rearmamento por décadas. No momento, a Europa depende fortemente de fabricantes de defesa estrangeiros, principalmente os Estados Unidos da América, Coreia do Sul, Turquia e Israel. Porém, os fabricantes de defesa dos 4 países já enfrentam grandes atrasos e filas de anos para itens de alta qualidade, como as baterias antiaéreas Patriot. A Europa investiu na expansão de sua indústria de defesa, mas isso tem sido politicamente difícil e ainda é insuficiente. O maior problema para a Europa e os Estados Unidos da América até agora é a incerteza. Fabricantes de defesa relutam em abrir fábricas sem garantias de contratos de compra de longo prazo. Isso porque é muito caro construir uma nova fábrica, treinar trabalhadores e obter matérias-primas, um processo que pode levar mais de um ano. O grande investimento em capital e tempo exige que um contratado de defesa tenha garantias de contratos de gastos plurianuais dos governos para que tudo valha a pena. Isso tem sido difícil de garantir para um continente onde, até agora, os gastos com defesa permanecem impopulares. Mas a situação é agravada pelo fato de que, mesmo após 3 anos, não há um objetivo claro da Europa ou da América para a Ucrânia. Durante anos, Biden evitou afirmar abertamente que o objetivo do auxílio americano à Ucrânia era derrotar a Rússia. Com o presidente Trump no poder, a situação mudou ainda mais. A Europa também seguiu o mesmo rumo, sem um propósito bem definido para o conflito. Isso significa que um fabricante de defesa deve considerar que os contratos podem vir hesitantemente e terminar de repente devido a mudanças políticas, tornando a expansão da produção uma perda econômica. Isso indica que a Europa tem regularmente descumprido compromissos com a Ucrânia, como a promessa de março de 2023 de ampliar a fabricação de projéteis de artilharia para 1 milhão de unidades anuais. A Europa só recentemente atingiu esse objetivo, mas ainda é insuficiente. Estima-se que a Rússia produza 4,5 milhões de projéteis de artilharia anualmente nos últimos 2 anos. É desconcertante como a Rússia, com uma economia bem menor que a da UE ou dos Estados Unidos da América, está superando significativamente a produção militar ocidental. Tudo se resume à percepção sobre a natureza da guerra. Se a Europa não mudar sua visão, está condenada a um futuro onde a Rússia vence na Ucrânia e está pronta para atacar ainda mais a Europa. Para a Rússia, o conflito na Ucrânia se tornou uma questão existencial. A derrota na Ucrânia ameaça o regime de Vladimir Putin e, por extensão, a Federação Russa. Putin sabe bem como a guerra no Afeganistão contribuiu para o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e teme que um desastre semelhante significaria seu próprio fim. Alguns territórios russos já pressionam devido à percepção de fraqueza do próprio Estado russo. Uma derrota provaria que essa fraqueza é real, podendo levar à dissolução de grandes partes da Federação Russa. A Rússia luta pela vida, mas a Europa luta por negócios. Embora a vitória russa ameace a segurança europeia, poucos europeus a perceberam assim. Até as ações recentes dos Estados Unidos da América, para a maioria desta guerra, o apoio militar à Ucrânia foi em grande parte uma decisão financeira, com margens de lucro dos contratados de defesa a considerar. Além de fornecer ajuda à Ucrânia, a Europa precisa reabastecer e rearmar suas próprias forças militares, complicando ainda mais os esforços de fornecimento. A Europa já mandou muitos equipamentos para a Ucrânia, deixando seus estoques precisando de reposição urgente. Na época, o medo de mais agressões russas fez as nações europeias priorizarem sua defesa, aumentando gastos militares e modernização. Com os fabricantes de defesa sobrecarregados, a maior parte da produção está sendo direcionada para a reconstrução das forças domésticas, deixando o reabastecimento da Ucrânia em segundo plano. Os comentários recentes da Casa Branca só pioraram esses temores e dificultaram ainda mais a situação. As nações tiveram seus piores medos confirmados e provavelmente enfrentarão mais agressões russas por conta própria. Isso aumentou a demanda por expansão militar interna, reduzindo o espaço para reabastecer equipamentos da Ucrânia. O problema, porém, é auto-infligido. A Ucrânia trava hoje a guerra que a Europa teme enfrentar amanhã.
Contudo, com o exército russo tão debilitado pelo conflito, não há ameaça convencional imediata à Europa se as nações europeias se mantiverem unidas. Em vez de acumular armas para uma possível guerra futura, a Europa poderia enviá-las para a Ucrânia agora, onde são realmente necessárias para combater a Rússia diretamente, potencialmente prevenindo o próprio conflito para o qual a Europa se prepara. Contudo, apesar de fazer sentido numa perspectiva ampla, a realidade política é bem mais complexa. É aqui que as garantias de segurança americanas eram tão importantes. Elas permitiram que nações europeias explorassem seus estoques de equipamentos, confiantes de que seriam protegidas se o pior ocorresse. No entanto, a decisão da administração atual de retirar os Estados Unidos da América, a proteção insuficiente da Europa, criou um cenário para um desastre geopolítico que poderia levar à derrota da Ucrânia e a uma nova guerra quando a Rússia tivesse alguns anos para reconstruir seu exército. No fim, a verdade é que a Rússia não pode parar de lutar agora. A economia europeia depende inteiramente do conflito contínuo, e agora a Europa tem duas opções: concordar com um cessar-fogo e suspender imediatamente todas as sanções, ou concordar com um cessar-fogo sem suspender as sanções. É coerente manter as sanções como punição à Rússia por ter iniciado a guerra. Também envia uma forte mensagem de dissuasão para o mundo. No entanto, isso também significa que, para manter sua economia à tona, a Rússia precisará construir mais armas, não parar. Em apenas alguns poucos anos, o exército da Rússia terá aumentado para níveis pré-guerra, com o efetivo aumentado graças à anexação da Ucrânia. A partir daí, só faz sentido continuar a guerra para o resto da Europa. A segunda opção, concordar com um cessar-fogo e suspender as sanções, protegeria a economia russa e permitiria que Putin desmobilizasse sem um desastre econômico que ameaçasse sua presidência. Mas isso sinaliza ao mundo que a agressão é recompensada atualmente. Pior ainda, fortaleceria economicamente a Rússia, colocando-a em melhor posição para ameaçar a Europa após reconstruir e integrar a Ucrânia. A Europa enfrenta uma escolha difícil sem o apoio americano e sem mudanças políticas significativas, não está pronta para apoiar a Ucrânia até a vitória. A Europa pode defender a Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos da América ou uma vitória russa é inevitável? Compartilhe suas ideias nos comentários. Confira agora como a guerra na Ucrânia está redefinindo o exército dos Estados Unidos da América ou assista a este outro vídeo.